Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bom com vocês? Bom, eu sou a professora Francisca Maria. Hoje iremos trabalhar com conteúdo para o primeiro ano do ensino médio. Nosso conteúdo de discussão será o estudo da química e as grandezas físicas. Bom, o conteúdo programático será o que é química e as grandezas físicas. Bom, e o que vem ser a química, não é? A química é uma das matérias de ciência da natureza em que estuda as transformações dos elementos, que ocorrem nos elementos. Por exemplo, na queima de um papel, na transformação que ocorre de ele ser uma matéria, antes papel, transforma-se em cinza. Isso é uma transformação química e que a disciplina de química também estuda, tá? Bom, matéria. A matéria é o objeto de estudo principal da química e ela é definida como tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Gente, quando ele diz tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, ele se refere a literalmente tudo aquilo. Se vocês observarem aqui na minha referência, eu coloquei a bonequinha. Essa boneca, ela ocupa lugar no espaço. Sabe o seu caderno? Ele ocupa lugar no espaço. Sabe esse lápis que você usa? Ele ocupa lugar no espaço. Gente, até o próprio ar que a gente respira ocupa lugar no espaço. E a química, ela é natural ou artificial? E aí, já se perguntaram? Bom, a química ela pode ser natural quando se considera os elementos químicos naturais que são encontrados na natureza. Gente, qual que é o elemento químico natural que a gente encontra em maior abundância na natureza? Olha, quem pensou em água acertou. Sim, a água. A água é um elemento químico natural que a gente encontra em bastante abundância na natureza. E ela tem sua fórmula, que é H2O. Sabemos que H2O quer dizer que temos duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Bom, ela também pode ser artificial quanto à criação de elementos criados em laboratórios. Um exemplo bom de elementos criados em laboratórios são os próprios alimentos industrializados. Sabe aquela conservação que faz eles ficarem por tempos a fio numa prateleira? Então, a química está agindo nisso também. Se vocês observarem aqui nas contribuições da química, gente, eu estou bem no meio aqui, mas ele fala sobre o desenvolvimento dos produtos industrializados, que é principalmente comida enlatada, as comidas que são empacotadas, conservação de produção de substâncias de laboratórios. Gente, conservação. Para conservar, os conservantes são produtos químicos criados especificamente em laboratórios. Níveis fundamentais da química. Bom, a química se divide em 3 níveis. Pode ser macroscópico, microscópico e o simbólico. O macroscópico refere-se aos elementos que você pode ver. Sabe aquelas transformações que você consegue ver quando elas acontecem? Por exemplo, quando você pega uma folha de papel e amassa, você está vendo o que está acontecendo aos seus olhos, é visto a olho nu. No nível microscópico, é totalmente o inverso do nível macroscópico, ou seja, você não consegue ver as transformações. Por exemplo, quando você pega um lápis, você consegue ver os átomos agrupados nele? Então, você não consegue ver nesse nível, a não ser que você utilize o instrumento microscópio, tá? Uma coisa é o microscópico, que você não consegue ver e não utilizar as coisas. Outra coisa é o instrumento utilizado na química, o microscópio. Bom, o nível simbólico. O que é o nível simbólico? A química, gente, ela tem as suas fórmulas. As suas fórmulas são estruturais ou são moleculares e eletrônicas. Então, assim, é um dos fundamentos da química também. Bom, a nossa segunda parte da aula é sobre grandezas físicas. Essa unidade está subdividida em 6 tópicos, porém, ela vai além de 6 tópicos e os restantes a gente vai apresentar na segunda aula para vocês, na próxima aula para vocês. A densidade é a razão entre sua massa e volume. A fórmula da densidade é essa aqui, tá? Vocês podem anotar. Eu vou dizer o que significa cada letrinha dessa. Bom, o D é a densidade, o M a massa e o V o volume. Ou seja, a densidade
para você encontrá-la, você tem que dividir a massa pelo volume. E, através da Unidade de Medida Internacional, o SI, Sistema de Medida Internacional, ele dispõe que a densidade ela é dada de quilograma por metro cúbico, tá? Bom, agora vamos para a próxima unidade, a temperatura. A temperatura se caracteriza por estado térmico de um corpo ou sistema. As unidades de medidas que se representam a temperatura são Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Bom, essa primeira fórmula inicial, que é o TC, dividido sobre 5, é igual, abre parêntese, TF, acho que você já sabe, né, sobre que temperatura nós vamos encontrar aqui. DUF não foi. Menos 32. Gente, é 32, tá? Também foi mais 32. Fecha parêntese, dividido por 9. Ó, essa fórmula aqui a gente utiliza para descobrir o valor de Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, tá? Uma coisa ou outra, a fórmula vai ser a mesma. Não vai haver modificações, a não ser nas substituições, né? De uma letra para outra. Agora, e como a gente descobre? De Kelvin para Celsius e de Kelvin, ou de Celsius para Kelvin. Vamos descobrir isso, tá? Bom, aqui pegando a canetinha, nós temos que TK, ok, temperatura em Kelvin é igual ao nosso, já qual é mais conhecido, né? TC, que é o grau Celsius. Eu vou ter pouco espaço, eu vou botar aqui, tá? Mas geralmente se coloca na frente. Menos 273 mais 273. Bom, isso aqui, gente, é para vocês descobrirem qual que é o valor de Kelvin para Celsius, ou de Celsius para Kelvin, tá? E de Celsius e de Kelvin para Celsius. Vamos ver? Vamos lá. O que vai mudar? O símbolo. E a ordem aqui, ó. Que tá. Tava Kelvin, porque a gente queria descobrir Kelvin. Agora, como a gente fosse descobrir Fahrenheit, ó, a fórmula aqui será essa. E aqui é o que a gente vai ser descoberto. E, sim, subtração. Então, as modificações aqui vai ser do Celsius, que vai trocar de lugar com Kelvin, e o sinal. Bom, isso é para você descobrir de Celsius, ou descobrir de Kelvin para Celsius. A nossa próxima unidade, que vamos trabalhar com números ainda, vai ser o peso. O peso, a minha câmera ficou muito próximo e não dá de ver direito, mas eu vou falar para vocês. O peso é a força de atração exercida entre corpos que apresentam massa, tá? O peso, ele apresenta a seguinte fórmula. Aqui, canetinha, tá aqui. É P de peso, que é igual a massa vezes, sinalzinho, gravidade. Pronto. Essa é a fórmula do peso. É o peso, que é igual a massa, que multiplica a gravidade. Dos demais, a gente vamos trabalhar apenas os conceitos, tá bem? Trabalhemos mais a fundo na próxima unidade. Bom, volume é o objeto de volume
que quantifica o espaço por ele ocupado. O volume é uma espécie em metros cúbicos. Geralmente, a água, ela adquire a forma, possui volume, mas ela adquire a forma do objeto em que ela está dentro. Se ela está dentro de uma garrafa, ela vai adquirir o espaço, ela vai adquirir a forma daquela garrafa, mas ela também vai quantificar o volume que ela está ocupando, tá? A massa é o conceito utilizado em ciências naturais. É a quantidade de matéria em um corpo. Então, dependendo da matéria que um corpo tiver, ele pode ser muito, pode ser pouco, não importa. Ela vai ser quantificada. E a sua unidade no sistema internacional vai ser dada em quilogramas. O calor é a energia térmica que passa de um corpo para o outro, em que ocorre a diferença de temperatura, e a unidade de medida é dada através do joule. Se vocês observarem aqui, nesse desenho, aqui é uma xícara de café e aqui são cubos de gelo. Essas duas situações, quando próximas uma das outras, elas tendem a procurar um equilíbrio térmico. O que é esse equilíbrio térmico? O que é esse equilíbrio térmico? É quando os corpos mantêm a mesma temperatura, ou seja, um tem a temperatura igual à do outro. O café, ele não tem a mesma temperatura que o gelo, ou seja, o café, se estiver quente, ele vai ter tendência a ficar da temperatura do gelo, ou seja, ele vai esfriar. E o gelo vai ter uma tendência a ficar com a temperatura do café e ele vai derreter. Portanto, isso é o calor, tá bom? O nosso próximo slide são as referências, tá? A gente vai aprender muito mais na próxima aula, gente. E muito obrigada a todos que assistiram a nossa aula. E, para finalizar nossa aula, temos um exercíciozinho avaliativo. Esse exercício tem só o resumo do que a gente estudou e um pouco mais além. Bom, o que é a química? A gente viu isso no início do slide. Descrever as 5 contribuições da química para a sociedade. As contribuições da química para a sociedade são inúmeras. Eu nem teria como colocar em um slide desse todas as contribuições que a química oferece à nossa sociedade. Portanto, eu quero apenas 5, tá? Aqui na terceira questão, em relação aos níveis fundamentais da química, lê as alternativas a seguir e marque a opção incorreta. Observe, eu estou pedindo sobre os níveis fundamentais da química, mas eu quero a incorreta das 4 alternativas aqui. Tem uma delas que está incorreta. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. A segunda coluna, a nossa primeira. Ou seja, o peso, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Como é que ele se dá? Ele se dá através de Newton, de Kelvin, de quilograma. É isso que eu quero saber sobre cada uma dessas. E nossa quinta e última questão diz que faça uma atividade de pesquisa sobre o experimento de Torricelli. Em seguida, elabore uma redação informando o que foi esse experimento, quais materiais utilizou, qual a importância desse experimento na sociedade contemporânea. Gente, esse experimento é bastante interessante. Então, eu quis colocar ele para vocês como atividade de pesquisa, para que vocês descubram e me digam, através de uma redação, ou pode ser de um relatório também, mas eu prefiro uma redação, sobre esse experimento. Também quero que vocês coloquem o que vocês acharam desse experimento, tá? E é só isso, gente. Até a próxima aula. Obrigada a vocês todos. Tchau.